Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de Licenciatura em Matemática. E nessa primeira aula, de conteúdos, nós vamos falar um pouco dos primórdios com respeito à numeração ou à contagem. Para tal, nós vamos desenvolver esta aula, primeiro falando um pouco do período histórico e depois falar um pouco a respeito das bases. Não vamos perder mais tempo e vamos dar início à nossa aula. Nesta aula, nós começamos a falar um pouco a respeito do Tales de Mileto. A pergunta que nós temos que primeiro falar é: por onde começar? Aqui eu coloquei o Tales de Mileto entre 600 a.C. E a pergunta que eu tenho que fazer é: será se realmente falar desse sistema de numeração é começar em 600 a.C. ou começar em um outro período anterior? Aqui, nesse período de Tales de Miletos, já temos algumas deduções sistemáticas a respeito da geometria. Mas a pergunta ainda continua: devo começar aqui ou antes? Então vamos ver como devemos proceder para que tenhamos uma precisão ou pelo menos possamos remontar a respeito de quando se fala realmente de um sistema de numeração em matemática. O segundo ponto que eu poderia perguntar, e será se eu não poderia começar a falar sobre a contagem primitiva, aqui a partir dos mesopotâmicos e dos egípcios, ou seja, fórmulas de mensuração feitas pelas civilizações pré-helênicas da Mesopotâmia e do Egito. Eles começaram a fazer estas contagens e eu poderia perguntar: será se essa contagem primitiva não pode ser dada a partir desse momento? Ou ainda, será se eu não poderia aqui colocar que essa contagem poderia começar aqui no homem pré-histórico, visando sistematização das ideias de grandeza, forma e número, ou teve início em épocas pré-humanas, com a manifestação de senso numérico e reconhecimento de modelos, ou ainda nas relações numéricas e espaciais das plantas, ou ainda nas nebulosas espiraladas, nas trajetórias de planetas e cometas, na cristalização de minerais em época pré-orgânicas? Então, são perguntas que nós podemos fazer, e ainda, segundo Platão, ele diz que sempre existiu essa mensuração e apenas estava esperando a sua descoberta. É como se hoje eu pudesse falar para vocês: há muita coisa ainda a ser descoberta, portanto, nós precisamos apenas esperar para que isto venha a acontecer. Mas enquanto não conseguimos responder a estas perguntas, nós vamos dar continuidade e continuando falando sobre a contagem primitiva, nós podemos aqui, vamos considerar a matemática mais antiga, aquela resultante dos primeiros esforços do homem para sistematizar os conceitos de grandeza, forma e número. Se você toma o livro que nós estamos adotando, que seria o livro Introdução à História da Matemática, de Howard Evans, esse livrozinho aqui, bem pequenininho, acho que vocês têm condição de ver que ele tem apenas quase 900 páginas, a qual nós estamos adotando. Você pode fazer uma leitura inicial deste livro e perceber que ele vai contando fatos históricos. É importante que aqui nós não estamos definindo para você onde precisamente surge essa contagem primitiva. Mas o que nós queremos colocar para vocês é a importância dessa sistematização, e a qual ela vai ocorrendo geração após geração até chegar aos dias de hoje. Durante o nosso curso, nós vamos tratar de algumas civilizações a qual desenvolveram essa sistematização até chegar os tempos de hoje, com esse desenvolvimento tão grande da matemática. Voltando aqui ao nosso slide, ainda temos essa complementação, onde o foco desde o seu início, o surgimento do homem primitivo, se baseia no conceito de número e no processo de contar. Então, tudo está relacionado a esse processo. Bom, continuando,
O conceito de número, com relação ainda a essa contagem primitiva no sistema de numeração, o conceito de número e o processo de contar desenvolveram-se tão antes dos primeiros registros históricos. Aqui, lembrando, nós estamos tomando um conceito histórico com relação ao desenvolvimento humano. Há controvérsias quanto à idade da Terra, quanto à idade do surgimento do homem. Então, nós não vamos delinear aqui com respeito a isso. Lembrando que há datações de estudos antropológicos a qual relatam fatos com relação a essas idades. Não vamos entrar nesses detalhes, uma vez que o foco nesta aula de hoje é chegarmos nos sistemas de base. Então, dando continuidade, é razoável admitir que a espécie humana já reconhecia mais ou menos quando, ao se acrescentar ou retirar alguns objetos de uma coleção pequena. Então, o homem, ele olha, se eu tenho um ajuntamento ali, vamos supor, de gado ou ovelhas, ele teria como perceber se um dia para outro ele tinha menos ou tinha mais ovelhas. Então, ele começa a fazer mensurações, ou seja, ele começa a fazer determinadas contagens. E aí, ele sabia se ele tinha uma coleção pequena, ele tinha como fazer essa contagem. E essa contagem, em alguns momentos, se davam tomando as mãos, ou pedras, ou galhos, ou mesmo fazendo riscos. Aqui, você vai observar que em estudos você vai encontrar as mais variadas maneiras em qual o homem procurava fazer esta contagem. Então, voltando ao nosso slide, nós temos alguns relatos antropológicos que estudaram povos primitivos. Lembrando aqui que esses povos primitivos, não estamos precisando aqui qual a data, em nossa época, levaram um desenvolvimento hipotético das maneiras de contar. Além do mais, nos mais remotos estágios do período de contagem vocal, ou seja, aquele falado, usavam-se sons, palavras diferentes para dois carneiros, dois homens. Por exemplo, ele poderia falar uma junta de bois, poderia falar uma parelha ou um par de sapatos. Então, essa forma de contar, ele recebia nomes diferentes para o mesmo ponto. Além do mais, nossas atuais palavras número, de início, muito provavelmente, se referiam a conjunto de certos objetos concretos, mas essas ligações, exceto talvez no que se refere aos cinco, perderam-se para nós. Então, há relatos das maiores de outras formas de como fazer esta contagem. Mas no nosso sistema de numeração decimal, nós temos um, dois, três, mas existia outros sistemas de numeração. Tinha base 2, base 3, base 4, 5, 6, 12, 20, e aí ficavam variando essas formas de contar. Bom, vamos voltar aqui ao nosso slide. Você vê que aqui eu coloco os homens poderiam contar por nós, por pedras, por marca em ossos ou marcas em paredes, e aí ficariam variando estas maneiras, tá? Bom, com relação às bases de numeração, nós temos que a contagens mais extensas precisariam de um processo de contagem que teve de que ser sistematizado. Neste caso, faz necessário a disposição dos números em grupos binários convenientes, ou seja, a forma de contar ia variando agora. E passa-se a esquematizar as ideias, escolhendo um certo número B como base, tá? E atribui-se nomes aos números 1, 2, 3 até o B. Vamos supor, se a base for binária, seja apenas dois elementos, ele ficaria aqui com o valor de B era 2. Mas se ele tem 10 elementos, esse B passa a ser igual a 10. Bom, aos números maiores do que esse B, os nomes eram essencialmente combinações dos nomes dos números já escolhidos. E aí, nós vemos aqui exemplos de base. A ideia de contagem estava relacionada com os dedos da mão, sendo conveniente o uso da base 10. Aqui é um exemplo. Ou seja, a base 10, eu tenho duas mãos, cada mão com 5 dedos,
Então, opa, peraí, a base agora é 10. E aí temos alguns exemplos, por exemplo, do inglês. One representa o 1, two representa 2, até o 10, que representa 10. E a partir daqui, ele teria combinações. Por exemplo, o 11 representa in life, pelo menos para alguns pesquisadores, que quer dizer 1 acima de 10. 12, ou true life, quer dizer 2 acima de 10. 13 quer dizer 3 e 10, ou seja, 13. 14 quer dizer 4 e 10, ou 14. E aí vai. Mas aí chega alguns outros detalhes, por exemplo, 13, que quer dizer 3 TIG, ou 210. 20, 21, quer dizer 2, 10 e 1, ou 21. E aí vai numa sequência, tá? E o que a gente pode observar é que durante a história que muitos povos usaram as bases 2, 3 e 4 como bases primitivas. Há relatos de povos que ainda usam essas bases. E aí você tem, por exemplo, os nativos de Queensland. Por favor, pesquise qual é o país aqui, que eu não sei dizer para você. Você pode fazer essa pesquisa, que contam 1, 2, 2 e 1, que representa 3, 2 e 2, que representa 4, e a partir de tal, é os muitos. Então, ali, a base deles era contar, era de 2, 1, 2, 2 e 1, 2 e 2 e muitos. Nós temos aqui que, quando eu olho aqui para os pigmeus africanos, eles contavam de que forma? A, ua, 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 a, ua, 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 representando 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bom, dando continuidade aqui, pode-se observar que o sistema quinário, ou seja, de base 5, foi um dos primeiros a ser usado. Até hoje, há povos que a usam. Por exemplo, algumas tribos da América do Sul, que contam com as mãos, 1, 2, 3, 4, mão, mão e 1, e assim por diante. Por exemplo, os Yucca Kaghirs da Sibéria usam uma escala mista para contar 1, 2, 3, 3 e 1, 5, 2, 3, 1 mais, 2, 3 e 2, 10 fazendo 1, faltando 1, 10. Ou seja, a base 12 pode ter sido usada em épocas pré-históricas, principalmente em relação às medidas, que não é as medidas. Alguns exemplos. Número aproximado de lunações de um ano, ou seja, são 12 ciclos da Lua durante o ano. Além do mais, o 12 é o número de polegadas de um pé. Além disso, número onça de uma libra antiga. Lembrando que libra aqui nesse caso está falando de moeda, principal, acredito que seja a libra esterlina da Inglaterra. O número pences de shilling, número de horas em um relógio. Você tem também o número de meses em um ano. E, por último, nós falemos do sistema vigesimal, ou seja, na base 20, que foi amplamente usado e remonta aos dias em que o homem andava descalço. E aí nós falamos a respeito da base 20, os índios americanos, principalmente o sistema de numeração maia. Além disso, as palavras número, ou seja, quando eu falo palavras números é 1, 2, 3, algo do tipo. Ou seja, as palavras números francesa, 4 e 20, que representa o 80, em vez de dizer 80, e 4 Fignit Disc, que quer dizer 90, em vez de dizer nonante. São traços da base 20 dos celtas. Além do mais, também se encontram traços entre os gaélicos, entre os dinamarquês e no inglês. Bom, já o sistema sexagimal, que é a base 60, foi usado pelos babilônicos e também pelos egípcios, tá? E é usado ainda hoje na medida de tempo, tá? E de ângulos, principalmente quando eu falo de minutos e segundos. Por exemplo, se eu pego a circunferência trigonométrica, ela é dada por 360 graus. E se você olhar, ao dividir essa base, você dividindo em 12,
Você vai olhar que ele trabalha o quê? Uma hora tem 60 minutos, mas esses 360 você pode pegar aqui, dividir em partes, você tem parte de 90 e tal, mas isso tudo se baseia o quê? Em uma base de 60. Com relação a esse sistema de numeração maia, que nós falamos há pouco, nós falamos aqui os maias com relação a Yucatán e da América Central, que por sua vez faziam uso do sistema vigesimal, ou seja, na base 20. E aí tem algumas expressões que eu não sei detalhar para você que forma eles encontravam essa utilização, mas seria uma boa coisa para vocês estarem dando uma lida e vendo de que forma eles chegaram a esses resultados, tá bom? O próximo assunto seria falar sobre as bases. Aqui nós falaríamos da base binária, representada por 0, 1, usado principalmente em computadores. A base ternária seria 0, 1, 2. A base quaternária seria 0, 1, 2, 3. A base 5, 0, 1, 2, 3, 4. Base 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. A base decimal de 0 até o 9. A base duodecimal seria do 0 até o 9, acrescentado de A e B. A base pentadecimal seria representada de 0 até 9 com os algarismos A, B, C, D e E. E a base hexadecimal seria do 0 até o 9 com A, B, C, D, E e F, tá ok? Essas seriam as principais bases que nós estaremos vendo. Eu vou parar por aqui, porque nós já iríamos começar a falar sobre a base binária. Mas isso eu deixo para a nossa próxima aula. Comece, dê uma lida nesse material, procure ver esse pequeno resumo que a gente está passando para vocês e, caso queiram, eu posso estar enviando um PDF com esse material de forma mais ampliada para que vocês possam estar dando uma lida com a maior compreensão desse assunto. Fico por aqui e até a nossa próxima aula.